Ministério Público investiga obra em Ponte de Novo Gama. A suspeita é que estariam sendo usados recursos da Prefeitura de Lusiânia. E você vai ver ainda. Mais de 5.000 pessoas estão infectadas com dengue tipo 2 em Goiás. Polícia indicia suspeitos por homicídio de jovem em Águas Lindas. Golpistas voltam a fazer vítimas pelas plataformas de compra e venda na internet. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Um policial militar aposentado se trancou no quarto depois de discutir com a esposa. O caso aconteceu hoje à tarde, por volta das 3 horas, no Pedregal, em Novo Gama. A repórter Nayara Santos acompanhou esse caso e traz mais informações. Segundo informações da Polícia Militar, Agnaldo Estevão dos Santos, de 50 anos, ameaçou a esposa. Ela chegou a acionar a polícia. Eu vou conversar agora com o Tenente Castilho, que está responsável pelo caso, né, Tenente? Conta pra gente o que aconteceu. Por volta das 12 horas da data de hoje, a senhora Graziela ligou no 26º Batalhão e informou que o Sargento Estevão, que atualmente está na reserva remunerada, e anteriormente ele trabalhava no 26º Batalhão, havia ameaçado-a e estava trancado no quarto da residência e dizia que de lá ele só sairia morto. Houve uma discussão antes disso? Houve uma briga familiar e em razão disso houve a ameaça. E ele se trancou, após ela chamar a polícia, ele se trancou no quarto e disse que só sairia de lá morto. Ele ou a família, algum membro da família, apresentava algum sinal de embriaguez, por exemplo? Segundo informações dela, o motivo dessa confusão foi porque ele tinha ingerido bebida alcoólica. E agora quais são os procedimentos, Tenente? O procedimento é apresentá-lo ao CIOPS, onde o delegado de plantão vai verificar a situação, provavelmente se tratará de violência doméstica. Em relação, né, ao que foi noticiado na imprensa, que ele manteve a família em cárcere privado, isso de fato aconteceu? Não, ele se trancou sozinho no quarto e disse que de lá só sairia morto. Não houve a situação de envolver familiar na questão de cárcere privado nem de refém. Ele já tinha alguma passagem semelhante? Não que eu saiba. Okay, então, obrigado pelas suas informações. Giliardi, eu volto com você. E ainda segundo informações do Tenente Castilho, foram necessárias 2 horas de negociação para o policial aposentado sair do quarto. E olha só essa história, a reforma de uma ponte feita pela Prefeitura de Lusiânia está na mira do Ministério Público. O detalhe é que essa ponte fica na cidade vizinha de Novo Gama. A ponte começou a ser reformada no dia 28 de fevereiro. A base de concreto de um dos lados já foi refeita, mas os trabalhos pararam por aí. No local, não há mais sinais de trabalhadores. É que a ponte estaria localizada no município de Novo Gama, mas todo o serviço, incluindo a mão de obra, estaria sendo pago pela Prefeitura de Lusiânia. Um grupo de vereadores denunciou o caso ao Ministério Público. Neste vídeo que se espalhou pelas redes sociais, um dos vereadores afirma que os trabalhadores são funcionários da Prefeitura de Lusiânia e que os veículos que trouxeram material de construção para o local também vieram do mesmo lugar. Nós recebemos uma denúncia que o pessoal estava fazendo a ponte aqui, está arrumando a ponte aqui no município de Novo Gama, sem passar pela Câmara, sem ter um convênio. Diante disso, o Ministério Público começou a investigar possíveis irregularidades. O promotor Julimar Alexandro da Silva abriu um inquérito civil público e já cobrou explicações da Prefeitura de Lusiânia. A primeira recomendação foi a suspensão imediata da obra até o desfecho da investigação. A promotoria já realizou uma visita no local. A investigação vai apurar também se a obra beneficiaria o acesso a uma fazenda da família do secretário de Desenvolvimento Urbano da cidade, Walter Roriz de Queiroz. Ele nega as acusações e diz que as duas prefeituras estão fazendo a obra em parceria. Nós temos aqui uma cooperação onde a primeira etapa era uma etapa mais simples, porém urgente,
que era da cabeceira que estava caindo, que Luziânia fez. E uma segunda etapa que já foi comunicado. O secretário de Novo Gama já sabe, já mandou uma turma lá para fazer essa segunda etapa, que é de enmadeiramento. O secretário afirmou que a ponte atende a várias famílias. É importante para os dois municípios e que até ônibus escolares passam pela estrada. Essa ponte, ela liga, cada laranjado desse é uma propriedade. São várias propriedades, a Luziânia e ao Novo Gama. Essa ponte também liga a loteamentos. Essa ponte é importante porque tem um cemitério ali por perto, esse pontinho branco. É importante deixar claro também que aqui é linha de escolar. É importante deixar claro que o termo de cooperação é justamente para os dois municípios fazerem esse tipo de conserto em locais próximos e da divisa. O Ministério Público pediu para que o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, façam estudo sobre os recursos públicos empenhados na obra e solicitou ainda a comprovação de que a obra é resultado de um convênio entre as duas cidades. O Ministério Público informou que a Prefeitura tem 10 dias úteis para a apresentação da defesa e esse prazo começa a partir do dia do recebimento da notificação. A Prefeitura de Novo Gama disse que a obra é, sim, fruto de uma parceria dos dois municípios. Veja a seguir, Polícia Civil indicia 3 pessoas pelo assassinato de jovens em Águas Lindas. E veja também, mais de 5.000 pessoas foram infectadas com dengue tipo 2 no estado. Agora são 7h01. Nós voltamos já. E a Polícia Civil de Águas Lindas indiciou 4 pessoas pela morte, assalto, sequestro, estupro e ocultação de cadáver de Rafaela Martins Cardoso, de 18 anos. Já no caso da menor Ana Clara, uma mulher foi indiciada e 2 menores apreendidas. Os crimes aconteceram no início de março em Águas Lindas de Goiás. Rafaela estava numa parada de ônibus quando foi sequestrada. A garota sofreu estupro coletivo e foi assassinada. 5 pessoas participaram do crime, mas um dos suspeitos foi indiciado apenas por roubo. 3 estão presos e um homem e uma adolescente continuam foragidos. O corpo de Rafaela foi encontrado na cisterna de uma chácara. Uma mulher foi presa e 2 adolescentes foram apreendidas, suspeitas de envolvimento na morte de Ana Clara Santana da Silva, de 13 anos. O corpo da menina foi encontrado no dia 11 de março num terreno baldio. Ela sumiu depois de um baile de carnaval. As suspeitas disseram à polícia que os motivos do crime foram ciúmes e uma dívida de Ana Clara. E olha só, em todo canto de Goiás só se ouve falar em dengue. Todo mundo conhece alguém que está com a doença e está achando que é exagero? Não é não, viu? Os números confirmam esses dados. E para piorar, tem mais de 5.000 pessoas no estado com dengue tipo 2, que é o tipo mais forte da doença. A Anne está com 9 anos, bastante saudável, muito diferente do dia em que nasceu. O pior foi ver minha filha nascer de 7 meses e eu não poder pegar ela no colo quando ela nasceu. A Maria de São Miguel do Araguaia, norte do estado, foi diagnosticada com dengue hemorrágica quando estava grávida de 7 meses. Veio às pressas para Goiânia. Segundo a dona de casa, a filha nasceu antes da hora por complicações da doença. Os anos se passaram, mas o trauma ficou. Hoje, toda a família se empenha para combater possíveis criadouros do mosquito em casa. Até tenho um pouquinho de medo de pegar. E ter medo da dengue não é ruim não, muito pelo contrário, ajuda a prevenir. Este ano, até o momento, já são mais de 25.000 casos notificados de dengue. 5.088 são do tipo 2, o que provoca a forma hemorrágica da doença. E 19 mortes estão sendo investigadas pela Secretaria de Saúde. O mosquito transmissor da dengue pode se proliferar em qualquer ambiente que tenha água parada. Numa obra como esta, seria um prato cheio. Só que por aqui, não. Aqui foram várias medidas, né? A principal delas foi a conscientização, a gente trata isso ainda, a conscientização do colaborador, né, quanto ao seu papel, que é fundamental no combate ao mosquito Aedes aegypti. Ronaldo estava explicando pra gente que isso aqui, ó,
é um corpo de prova. Na verdade, para que todo mundo que está em casa entenda, isso que são barrinhas de concreto que foram utilizadas na obra, o concreto que foi utilizado na obra, e eles precisam ficar submersos por até 30 dias para ver se esse concreto ele é resistente, se atende às necessidades do que foi colocado para a obra. Aí, gente, para que essa água que fica parada aqui por 30 dias não seja um criador, não se transforme num criador do mosquito da dengue, olha só o que eles fizeram. Mostra aí pra gente, Ronaldo. Uma medida simples, né, Ronaldo? Justamente, nos pontos onde a água parada, né, acumulada, que a gente não consegue eliminar a água, a gente adotou a instalação dessa tela milimétrica, né, que impede a passagem do mosquito até o ponto de água acumulada. E para evitar doença não tem segredo, cada um tem que fazer a sua parte. Em instantes, golpistas voltam a utilizar as plataformas de compra e venda pela internet para fazer vítimas. E ainda, a Enel, a campeã de reclamações do Procon Goiás, e a gente vai mostrar quais são as principais reclamações dos moradores aqui de Lusiânia. 7h06. Continue com a gente. De volta com o J2 e olha só, golpistas voltam a utilizar plataformas de compra e venda para fazer vítimas. Eles mandam e-mails falsos para convencer o vendedor a despachar o produto. Minutos depois de postar o anúncio da venda de um drone, a Lara recebeu este e-mail do site de compras e vendas pela web. Parabéns, sua venda foi aprovada. Mas na verdade era um golpe. Após a gente enviar o drone, a gente foi investigar sobre o e-mail, né? Porque a gente achou meio estranho e tal. Aí a gente entrou em contato com a plataforma, daí constatou-se que realmente era um e-mail falso. E eles falaram pra gente, corre logo pra pegar seu drone nos correios, porque senão vocês vão perder a sua encomenda. A publicitária chegou a enviar o produto, mas o falso comprador usou um nome que não era o mesmo do endereço informado aos correios. E o drone foi devolvido. Sorte total, senão a gente teria perdido o drone e tal. A Alessandra, da Vila Planalto, também recebeu mensagens estranhas quando publicou a venda de um telefone celular na internet. Depois de várias trocas de e-mails, o golpista disse que o pagamento de R$ 2.700 estava feito. Por pouco, a estudante não foi vítima de um golpe internacional. Eu recebi um e-mail falando que depositou os 2.700, só que o que eu achei estranho porque quando deposita já cai. E o estranho porque ele me enviou o endereço na Nigéria. Nos dois casos mostrados pela reportagem não foram registrados boletins de ocorrência. Mas a Polícia Civil alerta que os crimes pela internet estão cada vez mais comuns e sofisticados. Normalmente, esses bandidos cibernéticos atacam vítimas de cidades mais distantes. Essas empresas têm uma plataforma, você faz o anúncio, você recebe as comunicações e tem que tomar muito cuidado quando chega um e-mail na sua conta pessoal, não é? E esse e-mail às vezes não é exatamente igual ao domínio daquele e-mail da empresa que faz esse tipo de atividade. É aí que surge o golpe. Nos últimos 3 meses, 50 casos desse tipo de golpe foram registrados na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. A maioria dos golpistas é de São Paulo. A gente faz um levantamento de todas as informações possíveis e isso é repassado para a polícia, principalmente de São Paulo, né, que vai atrás da pessoa que tem o endereço onde a gente recebeu o objeto, das pessoas que manipularam aquele e-mail, que enviaram aquela informação falsa. E é assim que a gente tem trabalhado. Cuidado redobrado, porque golpes não faltam, né? Conforme nós dissemos aqui ontem, a Enel foi considerada a pior empresa de energia do país em 2018. E qual será a principal reclamação dos consumidores aqui de Lusiânia? Veja na reportagem de Caroline Luiz e Jardel Pascoal. Desde quando a Enel assumiu a distribuição de energia em Goiás, em 2017, os consumidores têm reclamado do serviço. Nos últimos 5 anos, quando a CELG era a responsável, o fornecimento de energia no estado já estava entre os piores do Brasil. Com a venda da CELG para a Enel, os consumidores goianos acreditavam que o fornecimento de energia poderia melhorar, mas não foi o que aconteceu. Essa empresa aí, na verdade, depois que ela entrou, bastante gente reclamando, faltando energia, queimou bastante aparelho. É uma empresa muito ruim, né? O funcionamento não mudou em nada, né? Praticamente.
A Agência Nacional de Energia Elétrica considerou a Enel como a pior empresa de energia do país pelo segundo ano consecutivo. Só no ano passado, os consumidores goianos chegaram a ficar em média 26 horas sem energia em Goiás. De acordo com o Procon Goiás, só nos primeiros 21 dias do ano foram recebidas quase 200 reclamações da Enel. A companhia de energia defende que tem melhorado o serviço e que já investiu mais de R$1,5 bilhão de reais. E mesmo com todo esse investimento, em Lusiânia os moradores estão indignados, não só com o serviço oferecido, mas principalmente com o valor altíssimo da conta de energia. É uma empresa que está deixando a gente mais pobre, porque a conta cada mês aumenta. É um absurdo, né? Tá caro demais a energia, tá? Meu Deus do céu, cada mês é mais cara a conta de energia. É daqui, é da roça, tudo, tá a mesma coisa. Hoje, com salário mínimo, não consegue pagar uma energia tão cara como a do estado do Goiás, que talvez seja a mais cara do Brasil. A Enel esclarece que segue comprometida com a qualidade do fornecimento de energia e que em fevereiro deste ano apresentou para o governo de Goiás um plano de melhoria para acelerar o processo de distribuição. E daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Lusiânia entra em campo contra o Ceilândia aqui no Serra do Lago. Depois da última rodada do campeonato, o Azulão permanece na 4ª colocação da tabela do Candangão. A partida é pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasiliense. Amanhã você confere os lances desse jogo aqui no J1. E o Jornal Anhanguera, a segunda edição, fica por aqui. Outras notícias do estado no Bom Dia Goiás, às 6 horas da manhã. Tá certo? Para você uma boa noite. A gente volta a se ver amanhã. Tchau.